Você sabia que muita gente convive com intolerâncias alimentares sem sequer perceber? Dores abdominais frequentes, inchaço, mal-estar após as refeições, sinais que costumam ser ignorados, mas que podem indicar que o seu organismo não está tolerando algum alimento. E é sobre isso que a gente conversa hoje com a nutricionista Kelly Regina Moraes. Kelly, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais informações do que é a intolerância alimentar, a alergia, a sensibilidade, porque a gente vê hoje, não sei se isso é por conta da indústria alimentícia, se os alimentos foram muito modificados ao longo do tempo, mas uma parcela considerável de pessoas com problemas alimentares, né? Quando a gente pensa em todas essas esferas. Então a gente pode começar explicando o que é cada uma dessas situações? Claro, com certeza. Primeiramente quero agradecer o convite imensamente, é uma honra estar aqui, é um prazer imenso falar sobre, é o que eu estava pensando, o nosso combustível diário, que é a nossa alimentação, né? É muito importante a gente falar sobre alergia alimentar, sensibilidade ou intolerância alimentar nos dias de hoje, porque, consequentemente, a nossa indústria alimentícia, o nosso alimento, ele está sendo cada vez mais modificado. Hoje nós temos uma gama de produtos ultraprocessados, hoje nós temos uma gama também crescente do número de casos de alergia, né? A Sociedade Brasileira de Alergia, ela já demonstra um aumento crescente nos últimos anos de no mínimo 30% em relação aos quadros de alergia alimentar, intolerância e sensibilidade. Então vamos lá para a gente poder diferenciar cada um, como é que funciona, né? Nós temos a alergia alimentar, que é o fato drástico, nós temos a intolerância alimentar e nós temos a sensibilidade alimentar. A alergia alimentar, ela vem de uma reação, né, inflamatória do consumo de um alimento. E essa reação inflamatória, ela pode ser até fatal, né? Tem um risco de morte. Tem um risco de morte. A intolerância alimentar já não, ela vai manifestar algum sintoma gastrointestinal. Então, ou uma diarreia, ou uma distensão abdominal, né? Uma coisa mais leve, mas é por falta de uma produção de uma enzima que consiga digerir aquele alimento de maneira adequada, sem acarretar em processos inflamatórios mais drásticos. E nós temos também a sensibilidade alimentar, que é aquela, o próprio nome já diz, é uma sensibilidade, é um sintoma mais brando, mas não deixa de ser um sintoma. Se eu me exceder no consumo daquele alimento ao qual está me causando isso, com certeza eu vou ter um quadro inflamatório mais recorrente e com maior agravamento, que vai me causar um sintoma e até chegar a desenvolver uma alergia ou uma intolerância alimentar. Quando a gente pensa, vou focar mais na intolerância, que eu acho que acaba sendo um processo que incomoda e muitas vezes a gente demora para entender que é aquilo que está acontecendo, né? Que é uma intolerância que está ali presente. Quando penso em intolerância, sempre me vem à mente a lactose e ao glúten. Existem outros tipos de intolerância, Kelly, ou esses são os mais comuns? Esses são os mais comuns, né? Existem outros tipos de intolerância, porque nós não temos só, às vezes, um fator alimentar. Nós temos também um fator externo, né? Uma poeira, um inseto, alguma coisa que às vezes também vai acarretar. Então, hoje os mais comuns também são a lactose, ao glúten, mas a gente também não pode deixar de citar também uma intolerância a crustáceos também, que hoje eles desenvolvem mais um caso de alergia, né? Mas tem pessoas que ainda têm uma sensibilidade, uma intolerância. Ele consegue consumir, mas ele não desenvolve uma reação alérgica mais drástica. Então a gente tem sim, hoje os mais comuns são esses, mas a gente tem também a intolerância ainda também a outros alimentos, como as oleaginosas, que são o amendoim, a soja, né? O mais comum hoje realmente é a lactose e o glúten. E o que aconteceu nesse processo, né? O leite está diferente, o trigo está diferente, a intolerância sempre existiu e a gente não se dava conta dela. O que explica, né, essa reação do corpo a esses alimentos lácteos e com trigo? É que hoje nós temos uma gama de possibilidade maior de diagnóstico do que antigamente.
né? Hoje você fácil faz um teste de alergia, nós temos outros exames complementares que a gente pode casar e chegar num diagnóstico mais rápido, né? Antigamente, como os sintomas são muito parecidos, uma diarreia, uma distensão abdominal, uma irritação gástrica, né? Ou até uma dor de cabeça, ou uma tontura, então você pensa em outras coisas, mas acaba não pensando em alergia, intolerância ou sensibilidade alimentar. Alergia não, alergia já é o fator mais drástico, né? Ela já vai ser uma reação em cadeia mais rápida, porque ela é um caso que pode levar a uma fatalidade. As outras não, então ela vai desenvolver um pouco menor. Então, com o passar dos anos em que a nossa indústria foi desenvolvendo, foi aprimorando, nós também fomos modificando os alimentos. E o nosso corpo também acabou ficando mais sensível também, eu acredito que seja isso, a essas causas, né? Hoje, não se falava tanto em doença celíaca, né, que é a alergia ao glúten, né, a intolerância à lactose, ela está cada vez mais crescente, principalmente no público feminino acima dos 40 anos, que é a fase em que o corpo da mulher realmente muda, né. Então, eu acredito que seja por uma transformação do alimento, talvez uma rotina inadequada de vida, né, um estilo de vida ainda inadequado, o desconhecimento também, né, o nosso desconhecimento em relação ao assunto, porque até você entender que você está passando por um processo inflamatório que pode ser uma alergia ou uma intolerância para você poder procurar um profissional, nós já sofremos algum tempo com esses sintomas, né? Isso se dá, esse tempo de diagnóstico se dá muitas vezes porque a gente está desconectado da gente. Porque assim, quando a gente começa a prestar atenção, você verifica de pitinho que, eu tô me sentindo assim porque consumi tal coisa. Acho que foi aquele negócio que eu escorreguei e acabei consumindo e me fez mal. Essa desconexão ou esse desconhecer do funcionamento do nosso corpo também contribui para essa demora no diagnóstico? Contribui, eu acredito que sim, né? Eu falo assim, o nosso corpo é uma máquina tão perfeita, desenvolvida por Deus, né? Que ele mesmo fala. Só que às vezes nós não prestamos atenção, né? Então nós só vamos entender depois de já estar algum tempo sofrendo. Talvez seja por uma desconexão, então eu acredito que mais por falta de conhecimento sobre o assunto, né? Esse assunto está sendo cada vez mais falado agora por conta do aumento de casos, né? E porque as pessoas têm ficado com tanto mal-estar, porque não é só uma diarreia, às vezes é um cansaço, às vezes é uma letargia acumulativa, né? Então, até você entender todos esses sintomas e você procurar um profissional, uma ajuda profissional para você melhorar isso, né? Eu acredito que contribui bastante. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre se existe, né, a progressão desse quadro, se eu continuo consumindo esses alimentos. Por exemplo, tenho intolerância, que a gente sabe que é o meio caminho, né? Nem a sensibilidade que é mais leve, nem a alergia que é mais grave. Mas essa intolerância, em algum momento, se eu continuo me expondo àquele alimento, ela pode ou regredir ou progredir, chegando a um estágio alérgico, ou isso não acontece? Sim, pode acontecer, porque você está expondo o seu corpo cada vez mais a uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória, com certeza, vai ter um agravamento desses sintomas, e a longo prazo isso pode sim desenvolver. Você pode chegar a um momento de você não estar tratando de forma adequada, estar com esses sintomas, não desconhecer a sua doença, no caso, né? E aí acabar sofrendo até um processo alérgico, né, em relação a isso. Porque a manifestação do corpo vai ser em forma de alergia e vai ser sintomas cada vez mais graves, né, cada vez mais acentuados. Então, de uma distensão abdominal, você vai passar para uma diarreia talvez um pouco mais crônica, né? Às vezes pode manifestar uma reação na pele, né? Às vezes pode manifestar uma reação respiratória, uma reação circulatória. Então, a gente tem sim essa possibilidade. Existem no mercado, por exemplo,
Produtos que se apresentam como zero lactose, ou então uma enzima que você consome ali um pouquinho antes de se alimentar daquele alimento que tem a lactose, isso é eficaz? Porque eu falo numa vivência própria, né? Eu sofri bastante tempo até ser diagnosticada com intolerância. A princípio achei até que era algum problema ginecológico, depois achei que pudesse ser algum problema intestinal, porque minha família tem um histórico, né, de problemas com o intestino. E aí fizemos os testes e descobrimos que era intolerância à lactose. E aí, no mercado, se eu compro um leite que é zero lactose, eu tomo e passo mal igual. Né? Se eu consumo a enzima antes de consumir aquele produto que tem leite, eu também passo mal igual. Por isso que eu lhe pergunto, né? Isso é eficaz? De alguma maneira, está ausente a lactose de fato, ou é ali um jogo de marketing? Eu acredito que as enzimas, elas funcionam, né, para alguns organismos ou não. O que eu sempre digo aos meus pacientes, né, se realmente você passou a consumir a enzima para reter um processo inflamatório que é a lactose, então, e ainda persistiu os sintomas, então a melhor saída é a retirada daquele alimento da sua alimentação, do seu dia a dia, né? A gente tem hoje aí bebidas vegetais, nós temos a possibilidade de fazer alimentos do modo tradicional, caseiro mesmo, leite de aveia, um leite de gergelim, e você tentar abrir o seu paladar para consumir outros tipos de alimento e deixar de consumir aquele que realmente está te causando uma reação mais brusca, né? Eu também sofro com isso, né? Passei anos também tentando entender, né, esse processo de intolerância alimentar, né? Hoje eu tenho intolerância à lactose, e a opção que eu tive foi justamente tirar esses alimentos, né, da minha rotina alimentar. E é claro, para eu poder chegar nesse processo, eu tive que fazer o diário alimentar. Então eu acabei fazendo um diário alimentar do que eu comia aquele dia e começar a observar as reações do meu corpo após o consumo daquele alimento. Fazia a ingestão da enzima, né, e observava também como ia comportar o meu corpo. Não tá resolvendo, né, sempre, claro, gente, não podemos fazer diagnóstico sozinhos, né, primeira coisa, procurar um profissional de saúde habilitado para conduzir seu tratamento. E quem são esses profissionais? Esses profissionais é um médico alergista, primeiramente um alergista imunologista, né, que ele vai vai fazer a pesquisa do diagnóstico, decretando o diagnóstico, aí sim, você pode procurar também um profissional, né, da área de nutrição, nutricionista, que vai direcionar para você dar todas as diretrizes, né, fazer um planejamento alimentar, te orientando a forma correta de se alimentar para que você não sofra com os sintomas. Você citou pra gente aí algumas situações. Diarreia, abdômen distendido, né, essa distensão do abdômen. Aí você falou que a pele pode apresentar características, que pode ter uma dor de cabeça. A constipação também pode se apresentar nesse processo? Pode sim. Letargia, porque muitas vezes a gente não dá bola, né? Acha assim, não, eu só tô cansado, mas é um cansaço que não passa. Como é que é isso, né? Esse sintoma me chamou a atenção quando você falou dele. Pode falar a letargia, um pouco mais? Porque eu tenho essa reação, né, da letargia, aquele cansaço que não passa, né? Então, é bom a gente observar. Eu observo, esse dia eu consumi uma quantidade de leite, sei lá, excessiva, como por exemplo, né? Então, eu fiquei um pouco mais cansada, eu tive dificuldade em digerir aquele alimento, isso me causou um cansaço. É importante observar, né? É lógico que a letargia, ela pode vir de outros fatores em conjunto, mas não deixa de ser por eu já ter o quadro da intolerância alimentar. As pessoas muitas vezes questionam se por conta de um quadro de intolerância à lactose, por exemplo, ela não pode acabar sofrendo com
baixa ingestão de cálcio, porque a gente sabe que está bem ligado a lácteos, né? Existem compensações nesse caso? Sim, existem. Nós temos vegetais aí que têm um alto índice de cálcio também. Nós temos também a gente pode também suplementar de uma forma orientada por um profissional, né? Lógico, a gente tem que avaliar como que tá o índice de cálcio no sangue para o profissional poder dizer para você se você tem necessidade de se alimentar, de suplementar ou não. E você tem outros alimentos que são fontes de cálcio também, que não são o leite, né? Nós temos aí o gergelim, nós temos as sementes, nós temos as oleaginosas, nós temos os vegetais. Então, nós temos outras formas, né? É buscar realmente orientação profissional para que você não possa, né, sofrer com uma deficiência de micronutriente. E a questão de quem é celíaco, né? A questão do glúten, ela se agrava mais ou não? Porque, assim, existem pacientes que têm a doença celíaca, é isso? Sim, a doença celíaca. Que é diferente da intolerância. Aí aqui, a doença celíaca seria considerada como uma alergia? É uma alergia. A doença celíaca, ela é. E aí o celíaco, ele tem um quadro ainda um pouco mais delicado, porque tem muitas pessoas que não podem consumir nem alimentos com traços, né? Então você tem que montar todo um aparato, né? Até no preparo do seu alimento. Até em casa mesmo, né? Então, é o que eu sempre falo, tem o seu kit, né? Você é o celíaco, então tem o seu kit, né? Cuidado na manipulação do alimento, não pode ter contaminação cruzada, porque no caso de um celíaco, que ele já tem uma doença instalada já há muito tempo e de uma forma mais grave, então os traços, né, de contaminação, ele também vão ser agravante no quadro de processo de alergia. Então, isso é importante a gente ter esse conhecimento também. Por isso que é importante sempre buscar uma ajuda profissional, uma orientação profissional, né, de um especialista na área, de um nutricionista, até de um endócrino, um clínico geral, mas especificamente o alergista, porque ele é uma especialidade médica voltada para o estudo desse quadro, né, então ele também vai poder te dar os direcionamentos melhores. Existem exames específicos que detectam isso ou vai ser um conjuminado de observação, de testes? Como é que está hoje a resposta da medicina diagnóstica para esses casos? Nós temos exames específicos, no caso de intolerância à lactose, nós temos exame específico para intolerância à lactose. Além disso, nós pedimos os exames complementares para que a gente faça um fechamento do diagnóstico. Né, nós casamos esse quadro com esse quadro, com esse quadro, com esse quadro, pode ser que esteja agravando isso, né? A gente faz o exame isolado, mas faz também os outros complementares para a gente poder fechar o diagnóstico e poder apresentar para o paciente a real comorbidade dele e a forma de tratamento mais adequada. A gente brinca, olha, conheço gente teimosa, mas como intolerante à lactose, nunca não tem, né? Exato. Então, o que você diria para as pessoas que se veem nesses quadros? Kelly, vale a pena a gente ser teimoso ou é melhor que a gente escolha um caminho de preservação de bem-estar mesmo? São escolhas, né, que você quer para você, né? Porque o intolerante, ele sabe da sua comorbidade, ele sabe o limite dele, mas mesmo assim ele quer consumir. Né, ele não consegue mudar o paladar, né? A terapia psicológica ajuda também isso nesse processo, né? Então, no meu caso, eu me considero também teimosa. Às vezes eu quero comer, ou às vezes também a gente vai numa padaria, né? Ou consumir alguma coisa, às vezes nem tem essa opção sem lactose. Eventos, festas. Então a gente acaba se privando às vezes um pouco, né? Mas é a escolha, né? Eu sei do resultado, como eu vou estar no dia seguinte em relação ao consumo excessivo. Aí vale a pena eu me submeter a isso ou é melhor amanhã eu acordar mais disposta, manter a minha rotina de exercícios, a minha rotina diária, né? Ter mais disposição, né? Porque eu já sou consciente de todos os meus processos, né? Então vale a pena eu insistir? Primeira pergunta que você tem que fazer, vale a pena? Né? É necessário? Eu preciso passar por isso, sabendo de todo o meu processo, o meu quadro? Então, eu acho que é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo, uma autoanálise, e você tomar a decisão que é melhor para você. E se não for a decisão certa,
a gente tem, infelizmente, que arcar com as consequências, né? E existem formas, por exemplo, fiz a opção por consumir mesmo sabendo que eu vou ter mal-estar. Para depois minimizar esse dano que esse processo vai me causar, existem estratégias de manejar essa situação? Por exemplo, aumentar a ingesta de água, alimentos que tenham mais fibras, vegetais, pode ser um caminho? Pode ser um caminho, né? Sempre direcionado por um profissional. No caso, o nutricionista, né? Que ele é quem é o expert da alimentação, então ele que é quem vai direcionar para você como que você pode amenizar ou não. É lógico que ele precisa estar te acompanhando já um período de tempo para ele poder te conhecer. Porque uma coisa é eu atender uma pessoa hoje e eu atender ela daqui a 6 meses. E durante esse período de 6 meses eu não fiz nenhum acompanhamento contínuo com ela. Então, como eu vou ter um aprofundamento melhor sobre aquele meu paciente? Como eu vou poder diagnosticar ele melhor, dar uma orientação melhor, sem fazer um acompanhamento regular? Né? Porque isso é o que acontece, né? A gente vai uma vez, resolve o pontual e depois não retorna para continuar o tratamento. Né? E continuar o tratamento é fundamental. Muito obrigada pelas informações, Kelly. O espaço disponível caso queira trazer mais algum esclarecimento. Imagina, eu agradeço o convite. Eu espero ter ajudado a esclarecer, né? E friso mais uma vez: todo o processo que você estiver sofrendo, procure uma ajuda profissional. Nós temos hoje ótimos especialistas, graças a Deus nós temos uma medicina muito avançada, né, e nós temos muitos bons profissionais em Cuiabá, né, nos locais, não precisa ir para fora, nós temos muito bons profissionais aqui que podem nos dar um direcionamento. Intervalo, a gente volta já.